estamos acabando essa série, né, na verdade. Para quem participou de todas as mensagens, esteve aqui na praça em quase todas as mensagens. Levanta a mão só para eu ter uma ideia. Então, nós fizemos uma série chamada Quem Precisa de Deus. A ideia era tentar descobrir o ponto de vista das pessoas que não creem em Deus, que não têm fé, que não praticam nenhuma religião, e tentar descobrir como eles pensam para a gente poder criar um diálogo saudável. Nós fizemos isso na primeira e na segunda mensagem, falamos sobre a origem do universo, falamos sobre um monte de coisa de biologia, foi legal. E aí depois a gente começou a entrar em filosofia, história e um monte dessas coisas, até que chegou no ponto onde a gente começou a se fazer a pergunta: como pode um Deus bom, que vocês creem, permitir que exista mal do mundo? E aí essas perguntas morais foram respondidas aos poucos. Se você quiser acompanhar essas respostas, está tudo no YouTube também, youtube.com/Capela Church. E hoje eu me propus a apresentar o Evangelho para vocês de uma maneira pura e simples. Eu acho que a maioria de nós não ouviu o Evangelho puro e simples. Eu tenho essa impressão. E isso não é nenhuma prepotência, não estou querendo dizer que isso não está sendo pregado em outro lugar, não é isso. Mas eu acredito que nós viemos de um contexto, a maioria de nós já passou por alguma igreja, seja católica ou evangélica, e nós tivemos uma experiência muito ruim com o Evangelho. Uma experiência de um Evangelho deturpado. E hoje eu quero me propor a tentar, com base nas Escrituras, a te explicar, ou pelo menos te falar, o que é o Evangelho puro e simples. Pode parecer um lugar um pouco não convencional, falar do Evangelho em 2 Coríntios, que são cartas meio doutrinárias, mas eu acredito que no final dessa mensagem você vai ter uma ideia sobre o que é o Evangelho. Por que isso é importante? Eu, quando me converti recentemente, na verdade a gente fala eu me converti, mas a gente não se converte. É Cristo que salva e Cristo que causa essa conversão, mas quando a minha conversão aconteceu, eu não tive acesso a um Evangelho puro e simples. Eu participei de uma igreja durante um curto espaço de tempo, muito tradicional até, mas eu recebi um Evangelho cheio de anexos. Não sei se essa foi a sua experiência também. Mas o Evangelho que eu ouvi tinha muita coisa além desse Evangelho. Na verdade, essa é a causa de nós termos começado essa igreja, para quem não gosta de igreja. Que a gente lia na Bíblia uma coisa e via no púlpito das igrejas outra coisa. E aí, Deus nos agraciou de começar essa igreja para quem não gosta de igreja. E nesse processo eu tive muita dificuldade, porque durante 3 ou 4 anos eu aprendi um Evangelho, vamos usar a palavra corrompido, por falta de uma palavra melhor. Não estou dizendo errado, mas corrompido, com alguns anexos. E aí, ao longo do tempo, eu tive que desaprender muita coisa do Evangelho. Alguém aqui está passando por essa experiência de desaprender também? Então, isso aí é fantástico, porque a gente precisa tentar voltar para a base do Evangelho. Se esse é o caso para você e para mim, eu acredito que essa mensagem de hoje pode abrir os seus olhos para esse Evangelho de verdade. Então hoje a gente vai ler 2 Coríntios, não vou ler tudo, mas eu quero ler o capítulo 4 e o 5 contigo. Eu sei que também na igreja é muito difícil a gente ler Bíblia durante muito tempo, né? A gente desconcentra e tal, mas a gente vai ler o capítulo 4 e o 5. Só para você ter uma ideia do contexto, 2 Coríntios na verdade não é a segunda carta de Paulo, é a quarta carta de Paulo. Paulo escreveu 4 cartas para essa igreja em Coríntios. A primeira carta que ele escreveu, a gente não tem, né? A segunda carta que ele escreveu é a 1 Coríntios, que ele responde uma dúvida da igreja. A igreja estava se reunindo, eles tinham um monte de dúvida sobre casamento, relacionamento, oferta, por aí vai, ele responde com uma carta. A terceira carta se perdeu, ele menciona essa terceira carta aí no primeiro e no segundo capítulo de Coríntios, que ele fala que ele escreveu com lágrimas, porque eles se desviaram e eles não estavam mais prestando atenção no que Paulo estava falando. E aí ele tem que entrar numa guerra com o que ele chama de superapóstolos. Toda e qualquer semelhança com os tempos atuais hoje é mera coincidência. Ele tem que entrar numa guerra com os superapóstolos, e aí entra a 2 Coríntios, que é na verdade a quarta carta que ele escreve. Do primeiro capítulo até o 7º capítulo, mais ou menos, ele retrata vários problemas que ele tem que lidar com eles. Por exemplo, no capítulo 1 ele fala sobre sofrimento. Ele fala que ele não quer que a igreja de Coríntios fique sem saber do sofrimento que ele está passando. Isso aí destrói a ideia que a gente já falou aqui nessa série do Deus guarda-costas. O Deus que não permite que nada de ruim aconteça conosco. Esse Deus não existe, nunca existiu. Porque o Evangelho começou, como a gente já falou aqui nas mensagens, a religião cristã começou com algo muito ruim acontecendo com alguém muito bom. Jesus sendo crucificado. E aí Paulo fala para a igreja: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos meus sofrimentos. Porque o sofrimento não significa ausência de Deus.
O sofrimento aponta para a nossa necessidade de Deus. Quando a gente está sofrendo, não é porque Deus nos abandonou, é porque Deus está mostrando para a gente que a gente depende dele. E assim, Paulo retrata para a igreja aos Coríntios. Paulo fala, ó, o sofrimento que eu estou passando, ele está servindo de instrumento para comunicar o evangelho para aqueles que estão me vendo sofrer ou me fazendo sofrer. E aí no segundo capítulo, Paulo fala a respeito de coisas fantásticas. Ele fala a respeito de não brincar com a palavra de Deus. Paulo fala sobre não modificar a palavra de Deus. E como eu disse, toda e qualquer semelhança aos tempos atuais é mera coincidência. Ele fala, você não pode pegar a palavra aqui e modificar a palavra. Você não pode colocar coisa a mais na palavra. E aí Paulo leva com muita seriedade esse caso. No capítulo 3 ele trata da glória da aliança nova. Ele fala que no Antigo Testamento existia uma antiga aliança de Moisés, e essa aliança era cheia de glória. Imagine então a nova aliança que ele chama da aliança que Jesus fez conosco através do Espírito Santo. Fala, Tarcísio. Deixa eu falar, eu fiquei feliz na hora que o Tarcísio chegou de bicicleta e está com saudade do Tarcísio. Né? A maioria de vocês talvez não conheça o Tarcísio, mas o Tarcísio é parte integrante fantástica da nossa igreja aqui. Ele que montou essa tenda aqui várias vezes junto com a gente. Era o cara que montava a tenda. Muito bom ter você aqui, muito bom. E no capítulo 4, que é onde a gente vai ler, Paulo começa a apontar algumas coisas que nos mostram o Evangelho. Na minha opinião, o Evangelho mesmo, tirando o que foi escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João, uma descrição do Evangelho está nesses capítulos 4 e capítulo 5. Então eu vou te dar um tempo para você abrir sua Bíblia e tentar folhear por aí e ler, e nós vamos ler juntos o capítulo 4 e o capítulo 5 de 2 Coríntios. Eu vou pular alguns versículos e eu vou te falando à medida que a gente for pulando, tá? 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos começar a partir do versículo... Pode ser do versículo 1 mesmo. Primeiro versículo. Fala assim, ó. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Aqui uma boa descrição, né? O pastor da igreja normalmente é o seu escravo. Ele deveria se colocar nessa posição. Das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento. Aí começa a ficar o caldo grosso, olha só. Versículo 7. Mas temos esse tesouro, essa aliança, esse acordo que Jesus fez conosco, em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados, olha o comportamento, olha o que Paulo está passando e compara se isso aqui tem a ver com o evangelho de hoje e os apóstolos de hoje, né? De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus seja manifesta em nós. O comportamento do apóstolo, como diz a Jane, tem uma camisa que fala isso, né? Apóstolo bom é apóstolo morto. Todos os dias nós carregamos o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nós. E aí ele continua o versículo 12. Está escrito, criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. Tudo que eu estou passando, Paulo falando, eu não posso me colocar no lugar de Paulo, porque nem se compara o que eu estou passando com o que ele passou. Mas Paulo falando, tudo isso que eu estou passando é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora anteriormente estejamos a nos desgastar interiormente,
estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo está produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aqui uma dica para você, se você quiser uma leitura complementar, um livro do C.S. Lewis chamado Peso da Glória. Muito interessante você ler isso daqui. Continuando. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, como a gente cantou aqui na música. Um dia a gente vai crer nisso que não se vê. Às vezes até o não de Deus. Mas no que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E aí no capítulo 5, nós vamos ler só o versículo 7, que diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos, ou seja, vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. E aí eu vou terminar com o versículo 15 até o final. Versículo 14, perdão. Diz assim, ó: pois o amor de Cristo, se você estiver perdido, te dá a oportunidade de você focar de novo. Isso aqui é o Evangelho. O Evangelho é isso aqui, você vai entender por quê. Por amor de Cristo, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, ele é nova. Eis que tudo se fez. Todo mundo sabe esse versículo de cor, né? As coisas velhas já se passaram. Muito bem. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou. Isso é o Evangelho. Presta atenção no que eu estou te falando. Tudo isso, os sofrimentos, carregar a morte de Cristo, tudo isso é para o bem de vocês. E Ele está fazendo isso porque Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é o Evangelho, essa frase aqui, ó, a reconciliação de Deus e o homem. Isso é o Evangelho, nada mais, nada menos. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, então, nós te suplicamos, reconciliem-se com Deus. E aí ele vai fechar no capítulo 6. Bom, o que isso quer dizer? Talvez você leu comigo e falou, tá bom, li o Evangelho. E agora? Algumas coisas que a gente precisa prestar atenção nesses 2 capítulos que a gente leu. Eu sei que 2 capítulos é muito para a gente digerir, mas eu vou ressaltar algumas coisas e aí eu vou te contar uma história para a gente fechar. Primeira coisa que você precisa ver, no versículo 7 do capítulo 4, Paulo fala o seguinte: nós temos esse tesouro em vasos de barro. Quem participou de igreja pentecostal teve a experiência de chamar o irmão de vaso. A paz do Senhor, vaso. Por que isso? Isso é uma expressão bíblica. O vaso, na verdade, essa palavra aqui, que é usada para descrever vaso em português, era um recipiente da casa dos judeus que era usado para algumas coisas. Na minoria das vezes, esse vaso, esse recipiente, era usado para guardar joias ou coisas valiosas. Lembra daquela parábola lá em Lucas 15 que fala da mulher que achou a pérola preciosa, que achou o dracma e tal? Eles guardavam nesses vasos. Não tinha cofre naquela época, pelo menos nas pessoas mais humildes. Mas isso era a minoria. Na maioria das casas, os vasos eram recipientes usados para os rituais. Alguns rituais limpos e outros rituais sujos. Para ser mais direto contigo, o vaso era literalmente o vaso da casa. O vaso sanitário. Os vasos serviam como pia e alguns outros como vaso. Por isso, Romanos capítulo 9 até capítulo 11, você vê Paulo discutindo a respeito dos vasos de honra e os vasos de desonra. Os vasos de honra eram os vasos usados para cozinhar, para preparar comida, porque para o judeu, a coisa mais importante que você pode fazer com ele é comer com ele. Então, quando você come com um judeu, você tem comunhão com ele. Para isso, ele usava um vaso separado, específico. Para lavar as mãos, quando você chegava na casa dos judeus, tinha um ritual, um vaso específico. Para fazer xixi, outro vaso. E para fazer número 2, outro vaso. Tinha vaso de honra e vaso de desonra. E aí Paulo, aos Coríntios, nesse versículo, ele fala um negócio que muita gente não percebe. Ele usa 2 extremos, um tesouro e um vaso. Um tesouro e um vaso.
Ele fala, veja que temos nas nossas mãos esse tesouro. O que é o tesouro? É a aliança que Cristo fez conosco, na cruz do Calvário. É o sangue que Ele derramou por nós. É isso que nós cremos como cristãos. Depois de discutir tudo isso sobre os ateus, o que a gente crê como cristãos? Nós cremos que Deus é o Criador do universo. Nós cremos que Cristo é o Filho dele que morreu para perdoar os nossos pecados. Esse é o Evangelho. E nós temos esse tesouro da morte de Cristo em vasos de barro. O que é o vaso de barro? Eu e você. Que é uma linguagem usada também para exemplificar os seres humanos. Deus escolheu ao longo desse texto, não sei se você percebeu, Ele escolheu nesse ministério de reconciliação confiar no homem para multiplicar. Deus podia ter escrito no céu e deixar marcado no céu, igual a gente vê a lua todo dia e o sol todo dia. Deus podia ter escrito, eu sou o Criador, confie no meu Filho e ponto final. Ele podia ter feito isso. Mas Ele escolheu, por alguma razão, quando você chegar no céu você pergunta para Ele, por que Ele escolheu o vaso de barro? Por que Ele escolheu o vaso, às vezes de desonra, para levar glória para Ele? Essa é a primeira coisa que Paulo mostra. O que é o Evangelho? Essa pergunta eu vou te fazer ao longo dessa mensagem. O Evangelho é uma mensagem de reconciliação confiada no vaso mais frágil possível para que a glória não seja do homem, mas seja só de Deus. Por isso que Deus confiou em você para pregar o Evangelho. Para a glória não ser sua, para a glória ser dele. Porque se Ele escrevesse no céu, aí não ia precisar te envolver. Não ia precisar participar. Você não ia precisar de nada disso. Arrisco até dizer que se Ele escrevesse no céu, não precisava nem de Jesus. Versículo 7 é um versículo que a gente precisa prestar atenção. Outro versículo é o versículo 15, que ele fala que nós somos alcançados pela graça, então a gente tem que se mover pela graça. Nós somos alcançados pela graça. Você tem que lembrar que você foi salvo por nenhum mérito seu. Nada que você fez, nada que você faz, nada que você vai fazer vai te dar crédito com Deus ou débito com Deus. Deus não é banco, Deus não negocia e Deus não precisa das suas boas atitudes para te salvar. Se Ele precisasse das suas boas atitudes para te salvar, você estaria queimando no inferno desde o momento do seu nascimento. Se a gente crê mesmo em céu e inferno, na recompensa da vida eterna e o transtorno do sofrimento eterno, se Deus precisasse da sua e da minha boa ação para te salvar, nós estaríamos condenados. Porque se você, num sistema judicial, a gente vai falar de justiça aqui já já, num sistema judicial, não interessa quanto bom você fez. Se você errou uma vez, você errou para sempre. Por isso que Jesus fala, se vocês quiserem ser salvos de acordo com a lei, vocês vão ter que ser mais justos perante a lei do que os caras que escreveram a lei. Nem eles conseguem fazer, imagina vocês. Imagina nós. Isso é importante se ressaltar também. E aí, eu tive uma conversa interessante, versículo 15 do capítulo 5, fala ali que Ele morreu por todos. Ao longo dessa semana nós estamos tendo algumas discussões sobre Jesus morreu por todos ou Jesus morreu por alguns. Essa é uma pulga atrás da sua orelha que você vai ter que levar para sua casa e destrinchar. Te aconselho a ler a carta aos Efésios, te aconselho a ler Romanos, te aconselho a ler o Evangelho de João, para você chegar no seu próprio entendimento do que é, qual é a validade do sacrifício de Jesus. Se Jesus morreu por todos, se Ele salva todo mundo no final, se Ele não salva. Esse não é um assunto para ser discutido na mensagem de hoje, mas é um assunto que você pode levar para casa, baseado nesse versículo e tentar entender. Jesus morreu por todos? Se Ele morreu por todos, o que acontece então? E aí, por último, uma das coisas que a gente precisa entender também, porque está fomentando a ideia do Evangelho, Jesus morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Simples assim. Simples assim. E aí no versículo 17 e 18, ele fala que nós somos uma nova criatura e ele fala do ministério de reconciliação. Para você entender o ministério de reconciliação, há um tempo atrás a gente teve uma série aqui na capela que chamava O Evangelho. Você pode assistir também se você quiser. E lá ele fala que o Evangelho é várias coisas. Fala que o Evangelho uma das mensagens fala que o Evangelho é um susto. E aí, quando você ver, você vai entender que a gente criou uma sigla para o susto. E aí ele fala que o Evangelho ele é redenção, reconciliação e por aí vai. É bom, se você quiser assistir, vai agregar valor para você também. Mas o que é o ministério de reconciliação? Imagina comigo, eu vou pegar esse carrão aqui, eu acho que vai servir de exemplo. Imagina comigo, eu vou pegar um balde, mas isso aqui vai servir de exemplo. O que ensinaram para nós, do Evangelho, é que
A história do Evangelho, a história do mundo, é isso aqui, ó. É o que ensinaram pra gente. Aí aqui dentro, isso aqui é o planeta Terra. Aqui dentro, no momento da história, caiu um bonequinho chamado você. Aqui. Esse bonequinho é você. Aqui dentro. E aí aqui dentro você tem um número de dias contados. Aí as pessoas usam o Salmo 139, cheio de autoridade, para falar que Deus contou os seus dias, que Deus conhece desde o ventre da sua mãe, por aí vai. Tudo conversa fiada. Tudo fora de contexto. E aí, Deus vai contando os seus dias. E é como se Deus fosse enchendo isso daqui de água e você está se afogando nos seus dias. Você vai se afogando, até que você chega na beiradinha. Quando você chega na beiradinha aqui, ó, tá cheio de água, aí Deus vira assim, ó. Acabou, morreu. Aí acabou. Isso aqui é o que ensinaram pra gente. Quando você chega aqui na beiradinha, normalmente é um momento que alguém vai te fazer uma proposta. A proposta é a seguinte: você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ao invés de Deus virar e você cair para o inferno, Ele vai puxar com um imã assim, ó. Aí a gente vê o filme Deixados para Trás. A gente acha que aquilo ali é teologia, aquilo ali também é uma invenção, não tem nada a ver com teologia. E aí aparece o imã de Deus puxando assim, ó, todo mundo subindo. Todo mundo de branco, com harpa, cantando com baiá. E o céu é um lugar fantástico. É igual aquela novela, não tinha uma novela assim? Não tinha uma novela na Globo antigamente? Como é que chamava essa novela? A Viagem. Olha, mas esse evangelho é uma viagem. Esse evangelho é uma viagem. Por quê? Esse evangelho não está escrito na Bíblia. Jesus nunca pregou esse evangelho. Esse evangelho aqui da caixinha, que você fica aqui dentro, que ele enche da ira de Deus, e aí no final você tem uma escolha. Você decide. Outro programa da Globo. Fazendo gravar, fazendo merchan da Globo. Você decide. Jesus, vai pra cima. Sem Jesus, inferno. Aí ele vira, cai a água tudo em cima de você, e aí você sofre por resto da sua eternidade. Isso não é o evangelho. Isso é o que pregaram para nós. Aí eu quero te fazer uma pergunta: será que a gente não devia ficar preocupado com o fato de que, pelo menos nas escrituras que a gente diz ser sagrada, que a gente confia, que a gente põe a nossa fé, em nenhum momento aqui, Jesus ensinou o tal do apelo, por exemplo. Não está aqui. Não tem nenhum momento no final da mensagem, Jesus ou Pedro ou ninguém falando assim: gente, pelo amor de Deus, aceita Jesus. Na verdade, o conceito de aceitar Jesus é incompreensível. Você não tem como aceitar Jesus, porque se você falar assim, eu aceito Jesus, significa que você é mais poderoso que ele. Porque eu, por exemplo, se a Bianca virar para mim e falar assim, ó, você vai vestir chinelo hoje. Não aceito isso, porque eu sou mais poderoso, então eu vou decidir o que eu visto. Se eu aceito Jesus, eu sou mais poderoso que ela, mais poderoso que ele. O conceito de aceitar Jesus não existe. Nem Jesus, nem Pedro, nem João, nem Paulo, nem nenhum discípulo, nem nenhum apóstolo, nem nenhum pai da igreja usou apelo. Ninguém, nunca, não está escrito aqui, isso não faz parte de nenhum movimento ortodoxo, a ideia da oração mágica, que a gente chama da oração dos pecadores. Como se só tivesse uma, né? Toda oração é a oração do pecador, todos nós somos pecadores. As pessoas se contradizem nessas doutrinas que o homem criou. Romanos fala que todos são pecadores, aí tem a oração do pecador. Não faz sentido. Essa oração não existe. Já falei que várias vezes, aquela ilustração que como eu falei para você, eu aprendi no Evangelho deturpado, tive que desaprender. A ilustração usada nas igrejas tradicionais, batista, presbiteriana, assembleia. Você está aqui, Deus está aqui, tem um abismo no meio, aí Jesus veio e colocou a cruz, você passa por cima tranquilinho, equilibrando, vou para o céu. Isso não existe, cara. Isso não existe. Porque na verdade você está lá embaixo, você está morto. Por isso que eu falei para você ler Efésios. Você está morto nos seus pecados e transgressões. Morto não responde, morto não reage, morto não responde a impulso nenhum, morto não tem opinião. Não interessa o que você quer, o que você não quer, quem você aceita, você não aceita. Reconciliação é isso, é trazer a amizade àquilo que era inimigo. Vocês, nós, éramos inimigos de Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho é que aquele que crê em Jesus, eu ia falar aceitar, já ouvi isso. Aquele que crê em Jesus vai ser salvo, mas aquele que não crê, ele já está condenado. Não existe estado neutro. Todos nós somos pecadores. E se somos pecadores, o salário do pecado é a morte. É tão simples, é tão óbvio. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso é reconciliação. É quando Deus começa o trabalho. O Evangelho é um movimento que Deus fez por você e não que você fez por Deus. Você não faz favor nenhum para Deus. Depois de discutir isso tudo, de ideia dos ateus e por aí vai, não faz sentido nenhum
você colocar um Deus soberano, você chegar à conclusão de falar, bom, realmente não dá para viver como um ateu, não dá para viver como um cientologista, realmente eu vou ter que colocar minha fé numa força maior. Aí essa força maior que criou o universo, talvez os vários universos, dependendo da escola de pensamento que você pensa, o Deus que coloca tudo em equilíbrio, o Deus que projetou a gravidade, que criou esse planeta em condições perfeitas para você, ser humano, o animal talvez mais frágil da cadeia alimentar, mas pela habilidade de se comunicar acabou dominando a cadeia alimentar. Esse Deus se põe de joelho perante a vocês e fala assim, me aceita aí. Me aceita aí. Não existe isso. Não existe isso. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, porque Ele quer. Nós somos apenas ajudantes, cooperadores, como a gente diz aqui. Nós cooperamos com Deus. Por isso que Ele diz que o ministério da reconciliação é um ministério que foi colocado em vaso de barro. E Ele confiou esse ministério de reconciliação para nós. Nós somos os responsáveis por levar a mensagem da reconciliação para que as pessoas acordem. Porque a fé vem pelo ouvir. Aí você se pergunta, por que eu tenho que pregar então? Como é que prega o Evangelho? Então, como é que eu vou pregar o Evangelho? Já que não depende de mim, não depende da minha escolha, não depende de eu convencer ninguém. E aí essa semana eu ouvi uma frase interessantíssima de um cara chamado John MacArthur. Ele diz o seguinte, a melhor maneira de você pregar o Evangelho, fala da santidade de Deus e da podridão do homem. O resto você deixa. Melhor maneira de pregar o Evangelho. Deus é santo, Deus é bom, Deus é puro, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é fantástico, Deus é poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Nosso ambiente existencial, ele é indescritível. E o homem é podre, nu, pecador, incapaz, morto, podre, fedido. É isso. Aí você deixa. Nessa daí, como Paulo fala para os próprios coríntios, nesse movimento, a mensagem da cruz, para aqueles que estão sendo salvos, para aqueles que vão ser salvos, ela se torna uma mensagem com cheiro de vida, uma mensagem com cheiro agradável. Para aqueles que estão sendo condenados, ela se torna uma mensagem de morte. Não é à toa que Jesus falou que Ele não veio para trazer paz. Ele veio para trazer discórdia, espada, divisão. Uau, mas Jesus, como pode um negócio desse? É Ele mesmo que fala. Um tempo onde o pai não vai acreditar no que o filho acredita e eles vão se dividir. Um tempo que nós vivemos, que aí se você colocar uma perspectiva interessante, se você colocar nessa perspectiva, desde a época de Jesus nós já fomos alertados que um dia as pessoas não iam aguentar mais ouvir o Evangelho de verdade. E elas iam juntar para elas pessoas que contassem uma historinha que agrada. É o que a gente chegou hoje. Nós chegamos nesse tempo. Nós chegamos num tempo onde a gente se reúne na igreja para ouvir algo que me agrada e não algo que me constrange. A gente leu aqui, o Evangelho de Cristo nos constrange. Se você não tiver vergonha do Evangelho, vergonha não de não compartilhar, mas vergonha de se colocar perante a Deus, se você não conseguir admitir e falar assim, eu não mereço estar aqui, eu não mereço essa glória, essa graça, se você não chegar nesse ponto, é porque você não entendeu o Evangelho. E aí, por que ela constrange? Eu vou fechar com essa história para você poder entender. Por que o Evangelho constrange? Uma história que talvez você já tenha ouvido, já foi contada de várias maneiras, mas pensa comigo o seguinte. Há muito tempo atrás, como é que fala isso em português mesmo? Once upon a time? Era uma vez uma tribo de pessoas perfeitas. Todo mundo vivia em harmonia. Todo mundo vivia bem. Ninguém tinha problema com ninguém. A tribo foi crescendo, se multiplicando, as pessoas foram tendo filhos e a tribo estava fantástica. Todo mundo vivia como se fosse uma praça dessa bonita, cada um na sua casa, compartilhavam as coisas. Até que um dia, um dos membros da tribo chega para o chefe da tribo e fala, roubaram um utensílio da minha casa. Alguém roubou minha televisão, por exemplo. Roubaram minha televisão. E aí o chefe fica constrangido, que ele fala, poxa, mas estava tudo bem. Estava tudo funcionando. Estava todo mundo vivendo em harmonia. E agora, o que eu faço? Ele pensa durante um tempo e ele chega a uma conclusão. A pessoa que roubou a televisão precisa ser punida. Precisa ser castigada. Porque até agora nós vivemos em harmonia porque houve justiça. Essa pessoa precisa ser castigada. E aí ele escreve um mandado. Vamos encontrar o ladrão,
vamos encontrar a pessoa que quebrou as regras, vamos encontrar a pessoa que tirou a paz, vamos encontrar a pessoa que cometeu um pecado. Vamos encontrar essa pessoa e vamos punir essa pessoa. E aí eles começam a procurar pelas evidências, passam pela tribo inteira, pela cidade inteira, até que dias depois eles chegam para o chefe da tribo e falam: achamos o culpado, achamos o pecador, achamos o ladrão. E aí o chefe fala: traz ele aqui, cidade inteira, todo mundo observando. E aí no meio da multidão passam os guardas com um dos filhos do chefe da tribo. Esse sentimento que você sentiu aí, provavelmente é o que o chefe sentiu. E agora? Constrangido por dentro, nervoso, triste, com raiva. Raiva do filho porque desobedeceu, mas raiva porque agora ele vai ter que cumprir o que ele falou. Ele é o chefe da tribo. E aí ele se encontra num dilema. Porque para ser justo, ele tem que deixar de amar. Mas para continuar amando, ele tem que deixar de ser justo. Para ser rei e chefe, ele tem que deixar de ser pai. Mas para continuar sendo pai, ele tem que deixar de ser rei. E agora ele está com um dilema na mão. O que eu faço? Ele pensa, chora, se rasga, e ele chega numa conclusão: tiro o filho e eu vou pagar por ele. O próprio rei da tribo, o próprio chefe da tribo, se entrega no lugar do filho para que a justiça seja cumprida e ele não deixa de ser pai. Se você tem tempo de igreja, você já entendeu essa história. Foi isso que aconteceu. Nós, ao longo da história, a gente quebrou o esquema. A gente tirou a paz. A gente pecou. E o salário do pecado é a morte. Mas o rei, vendo que nós não aguentaríamos o salário do pecado, ele se coloca no nosso lugar. Filipenses capítulo 2, Paulo escreve para a igreja em Filipe, ele fala o seguinte: Cristo, não considerando ser igual a Deus algo que ele pudesse se apegar, ele se desfaz da glória dele e se veste de homem. Ele se manifesta como homem. E aí aqui ele sofre o que a gente sofreu, mas não peca. E aí ele se entrega por nós. Para quê? Para que a gente entendesse a mensagem do Evangelho. Porque nessa carta que a gente leu aí em 2 Coríntios, do versículo 19 para frente do capítulo 5, ele fala o seguinte: Deus tem um ministério de reconciliação. Então, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. E aí, no capítulo 6, no versículo 2, Paulo faz o único apelo que existe na Bíblia. E o apelo é o seguinte, é um senso de urgência. Ele fala: o dia da salvação é hoje. O dia da salvação é hoje. Não espere. Talvez aqui no nosso meio, eu não sei. E eu também não tenho vergonha de perguntar, e você não precisa se expor. Eu não sei. Mas talvez aqui exista alguém que não conhece Jesus como Salvador. Exista alguém que não se arrependeu. O que é o arrependimento? É você deixar de pecar. Arrependimento não é levantar a mão e fazer uma oração mágica. Está entendendo o que eu estou falando? Quantas crianças estão chegando aqui? A gente está acabando. Presta atenção no que eu estou falando, que isso é importante para você. Arrependimento não é levantar a mão e falar assim: eu aceito Jesus. Não. O arrependimento de verdade é quando você fala: eu não tenho condições de me salvar. É quando você fala: isso aí que você está falando para mim, você entregue à morte, eu estou pronto para morrer. Arrependimento, eu estou pronto para deixar de viver a vida que eu vivo, com os padrões que eu tenho. Arrependimento é: eu estou pronto para me tornar corpo de Cristo com essa galera aí. Eu estou pronto a dividir o que eu tenho. Eu estou pronto a viver junto. Eu estou pronto a me entregar à morte todos os dias por amor de Cristo. Eu estou pronto a sofrer pelo Evangelho de Cristo. Eu estou pronto a ser chicoteado. Eu estou pronto a ser crucificado. Isso é o Evangelho. Quando você fala assim: agora eu entendi essa mensagem e eu não tenho condições de fazer sozinho, aí Deus te reconcilia. Aí Ele torna amigo aquilo que era inimigo, ou aquele que era inimigo. Então, meu conselho para você hoje, como eu disse, você não precisa levantar a mão, não precisa fazer oração mágica, mas é ir para casa pensando o seguinte: se você não se arrependeu ainda, se você não se arrependeu dos seus pecados ainda, se você está esperando o dia propício é hoje. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2.
O dia propício para a salvação é o dia de hoje. Amém? Pense nisso. Assim a gente encerra a nossa série. Se você realmente quiser conhecer mais a respeito de Jesus, a respeito de Deus, a gente tem Bíblia para te dar de presente. É de graça, você não precisa pagar. Pegue uma Bíblia, se você quiser estudar com alguém, a gente tem pessoas para poder te auxiliar. O nosso objetivo é que você conheça Cristo, se arrependa dos seus pecados e caminhe com Ele de verdade, não só de falar, não só de palavra, mas de ação também. Amém?